Bom dia a todos, as irmãs, os irmãos, estamos aqui mais uma vez nesse encontro dominical para fazer a nossa contemplação, unificada aos domingos, que é tão importante para nossas vidas, assim também como todos os dias, mas no domingo, que é o primeiro dia da semana, é muito bom. Então, vamos fazer a nossa prece inicial para solicitar aos mestres, guias, protetores, mentores, orientadores, que nos dê toda a capacidade para que todos possamos ter sabedoria, alegria, temperança para viver os nossos dias. Fechemos os nossos olhos, já em forma de gratidão, porque todos nós temos muito que agradecer, e principalmente pelo aprendizado. Nesse intervalo de tempo, o aprendizado tem sido assim muito importante para que possamos ter mais sabedoria para as nossas vidas. Nos parece que várias escolas abriram portas e janelas para que aprendêssemos mesmo, porque os ensinamentos, as lições, e de formas variadas, e constantemente, em cada segundo, se começarmos a prestar atenção. Deus nosso Pai, agradecemos por essa oportunidade, por estarmos aqui nessa contemplação, emanando sobre todos nós as bênçãos salutares. Agradecemos por Jesus, por nossa Mãe Maria Santíssima, pelos benfeitores espirituais das casas irmãs, os mestres, guias, protetores, nossos anjos, toda a celeste, universal da fraternidade, que nos acompanham, que nos guiam, que nos orientam, que zelam constantemente pelas nossas vidas. Rogai por todos nós, indistintamente, de conformidade às nossas necessidades primícias, dando assim a energia salutar para que possamos, ao movimento, entender, compreender e exercitar o Evangelho de Jesus sobre nossas vidas. Que a paz esteja conosco, que a graça divina nos ilumine, que a sabedoria nos acompanhe e que o aroma suave esteja sempre presente em todos os nossos dias. Que assim seja. Hoje é o nosso irmão Maílson que vai fazer a contemplação da palavra do Evangelho, para que possamos assim encher não só as nossas mentes, mas o nosso coração, a nossa essência divina, de fé, de esperança, de coragem, de bondade, de simplicidade, de todas as coisas que Jesus nos ensina com tanto amor, com tanto afim, através de muitas coisas, da palavra, dos ensinamentos dos irmãos, do nosso convívio, através dos nossos anjos guardiões, dos mentores espirituais. É uma diversidade de possibilidades que temos. Então, que possamos nos atentarmos para isso, dessa riqueza que nos chega a cada dia, a cada manhã. Passamos agora para o nosso irmão Nailson com a contemplação da palavra. Que Deus nos abençoe. Bom dia, gente. Que bom encontrar todos mais uma vez nesse domingo de manhã, e agradecendo essa visita, o assistir, o estar entrando no nosso canal, compartilhando, dando um like, ajudando a gente a divulgar mais a doutrina espírita a todos os irmãos que necessitam nesse momento.
É com muita felicidade que eu venho aqui falar para vocês mais um domingo de manhã com um tema muito interessante do livro A Bússola e o Leme, de Haroldo Dutra. Iremos trabalhar hoje o capítulo 9, que fala sobre o plano de voo. E esse capítulo é muito interessante, eu gostei muito, seguindo os temas que nós estamos trabalhando. Ele mostra o que nós precisamos fazer para atingir o nosso objetivo. E quando a gente ouve falar assim, plano de voo, a gente precisa entender o que significa isso. Eu fui buscar na internet, no Wikipedia, ele fala que o plano de voo é o documento que contém informações a respeito de um voo ou parte de um voo, que foi planejado pelo piloto em comando de uma aeronave. Tais informações são fornecidas aos órgãos que prestam serviço de tráfego aéreo, o ATS, e envolve basicamente dois pontos principais de segurança: o cálculo do consumo de combustível e a concordância do plano com o controle de tráfego aéreo para minimizar as possibilidades de colisão em pleno voo. E esse planejamento leva em conta uma série de fatores, tipo a aeronave que você vai, o peso de decolagem, o peso de pouso, os aeroportos envolvidos, porque nos aeroportos ele conta com alguns fatores, tipo elevação, comprimento da pista e o tipo de pavimentação. E ainda tem que levar em consideração as condições climáticas do voo, se vai ter vento, chuva, condições de gelo, trovoada, ciclone, pressão atmosférica e temperatura, entre outros elementos. O planejamento, depois de feito, ele é apresentado a uma sala do Serviço de Informação Aeronáutica, pessoalmente ou por algum modo eletrônico. Essa apresentação pode ser feita também aos outros órgãos, que eles chamam Serviço de Tráfego Aéreo, que por sua vez vão encaminhar ao Destacamento de Controle de Espaço Aéreo, que é o órgão responsável pelo controle de tráfego aéreo em todo espaço aéreo, sob a jurisdição do Estado brasileiro. Então, a gente começa a perceber que nenhum plano de voo é feito de improviso, de forma aleatória. Há inúmeros passos a serem seguidos. Existe uma metodologia a ser obedecido e um sistema de checagem minucioso para que a vida da tripulação e dos passageiros seja garantida. Não basta só saber voar, não basta voar. É preciso decolar, é preciso pousar no destino com total segurança. E assim é o convite para a nossa vida, para o nosso grande voo. E a nossa vida, ela também pede um conjunto de estratégias para que a jornada seja bem sucedida. Não é garantia, mas a gente tem que fazer todo o planejamento para minimizar qualquer falha, né? Então, naturalmente, a gente tem que fazer um planejamento detalhado para que a execução seja primorosa, além de uma boa dose de propósito. Qual é o nosso propósito no voo? E um plano de voo capaz de atender os desafios de uma vida humana deve conter alguns elementos. Como eu falei, qual é o propósito? Quais são os recursos? Qual é a nossa ação? A consolidação e o aprendizado. 5 itens muito importantes nesse processo do nosso plano de voo. Vamos começar primeiro falando um pouco sobre o propósito, que é a parte intangível dos nossos dons, porém a mais valiosa de todas.
Quando nas nossas vidas a gente tem que parar, pensar qual é o propósito dela. E quando você faz um plano de voo, a gente sempre calcula que fracasso não é uma opção. Que a nossa fé tem que ser maior do que o nosso medo. Que muitas vezes nós paralisamos quando vamos traçar o nosso plano de voo, pensando, temos medo, normal ter medo. E muitas vezes quando você quer alcançar um destino e você faz esse plano, o propósito, a gente sempre tem na nossa mente que fracasso não é opção, pode até acontecer. Temos que ter a concretização, né, de uma certeza que eu quero alcançar. Então, isso significa um propósito, ou seja, eu planejo, penso em não ter fracassos, eu penso como eu vou realizar para que ele se concretize com êxito. Esse tem que ser o nosso propósito. E uma coisa importante que muitos de nós cometemos é ficar preso somente à linha de chegada, ao alcançar. E às vezes a gente esquece do percurso que nós percorremos. E muitas vezes percorremos esse percurso de maneira muito mecânica. Vamos pensando no passo, mas como se o nosso caminho não tivesse tanto valor quanto é a chegada. E aí, quando nós paramos para fazer isso, para que possamos ter uma chegada mais tranquila, precisamos lembrar do segundo item que eu falei. Quais são os nossos recursos para chegar? Qual vai ser essa fonte de sustentabilidade? Se você planeja uma viagem e planeja passar um tempo distante, você tem que pensar nisso. Quais são esses recursos? É a mesma coisa na nossa vida. O que você vai passar? O que você vai caminhar? Quanto tempo você vai ficar? Você tem que lembrar qual é o recurso que você vai ter. Se você vai em uma jornada ou uma caminhada de fé, você precisa lembrar que nesse trajeto você vai precisar ter alguns auxílios. Tipo, o pessoal que faz aquela caminhada de fé na Espanha, aquela caminhada de Santiago de Compostela, quem já fez diz que existem vários caminhos. E quando você escolhe um dos caminhos, você tem que buscar detalhadamente qual recurso você vai ficar. Tem caminhos que são mais desertos, caminhos mais longos, tem caminho que não tem estalagem, tem caminho que você tem lugares de acolhimento, então você tem que parar. E quando a gente para pensar nesse recurso, o tempo é sempre o seu recurso mais precioso. Não importa o quanto você já tenha subido, o quanto você tenha conquistado, chega sempre um momento em que fará de tudo para obter simplesmente um pouco mais de tempo, para que você possa apreciar ou não. Você precisa lembrar desse recurso importante. O outro item que nós falamos é a ação. É a força que transforma a vida. A ação. E a qualidade fundamental da ação correta é o ritmo. Nós falamos de tempo um pouco atrás e precisamos lembrar do ritmo, que nem sempre a velocidade e a intensidade representam as melhores estratégias, né? Contudo, manter o ritmo é sempre recomendável. Você traçou que ritmo você vai fazer, você vai caminhar, você tem que entender que você precisa manter aquele ritmo para você alcançar aquele objetivo dentro do tempo que você planejou. E se a gente parar para entender, se você fizer um mínimo de esforço para conquistar o máximo de resultado, é o fundamental. No sentido de que
A gente está falando de uma caminhada, de um plano, de um objetivo a ser atingido. Eu não estou dizendo que não é importante o esforço é importante. Mas se você faz menos esforço e alcança um resultado, com certeza é bem melhor. E isso confere a gente a sustentabilidade ao longo do prazo, né, para as nossas estratégias e para a nossa ação. E aí vamos a outro ponto, que se chama consolidação. Isso é muito importante. E Haroldo traz de maneira muito interessante essa questão dessa consolidação, que é o legado da nossa passagem pelo mundo. Esse plano de voo maravilhoso que nós buscamos o nosso destino, vamos saboreando, e quando nós alcançarmos, para se consolidar o que nós conquistamos, como é que é feito? Se a gente olhar cada vez mais, e nesse tempo de pandemia, temos visto uma multidão de pessoas empreenderem, buscando se sustentar. E muitos atingem esse objetivo, principalmente nesse momento de pandemia. Mas quantos consolidam essa conquista? Quantos mantêm, estabilizam essa conquista para que quem vem depois dele possam também aproveitar? E esse propósito pode até ser valioso para mim, mas quem está ao meu redor? Quem caminha comigo? Quem está comigo? Também vai saborear? Vai ter o mesmo valor da minha caminhada, da minha jornada? Porque nós estamos falando na nossa jornada individual, mas precisamos lembrar de uma coisa importante. Quando nós falamos da lei, das 10 leis morais da vida, tem uma lei que é importante, que é a lei de sociedade. E se a gente começar a pensar só na gente, já falimos no nosso propósito. Nós temos que pensar que a nossa caminhada possa gerar um legado para todos que vêm, para todos que estão conosco, que todos que caminham conosco. E para que essa experiência possa proporcionar um impacto muito grande a todos que estão conosco, até de servir como um exemplo. Então isso é muito importante. E se a gente parar para pensar o quanto isso é difícil, muitos desistem no meio da jornada dessa conquista. Diz assim: poxa, mas é muito penoso, é muita coisa para traçar. E aí que se fala tanto Haroldo como quando você vai buscar falando sobre plano de voo, ele fala que esse planejamento não pode ser feito de maneira casual. Ele tem que ser muito planejado, muito bem detalhado do que você pretende alcançar. E aí vem falando sobre o aprendizado, que é daqueles 5 pontos. Se a gente parar para entender sobre tudo que nós falamos, sobre essa ação, propósito, recurso, caminho, o final é o aprendizado, que Haroldo até chama como a parte espiritual da recompensa. A recompensa espiritual de concretizar um propósito é o aprendizado obtido ao longo do processo. Esse bem intangível, as traças não corroem e os ladrões não minam nem roubam. O aprendizado se compõe também de alguns elementos, de alguns ingredientes muito importantes, que é a transformação, evolução, o aprimoramento e a nossa espiritualidade. O aprendizado é a parte espiritual imponderável, pessoal e intransferível da recompensa.
É nela que a gente sempre pensa. E eu estava estudando para esse tema, e nessa semana tem um programa que passa num canal fechado, que o nome é Aéreo. E foi muito interessante o apresentador, que já é também um aviador experimentado, ele contando uma história falando sobre, e mostrando, falando sobre um grande evento de aviação que tem nos Estados Unidos. E esse evento tem um número enorme de aeronaves. E vai ser interessante porque quando a gente está estudando, a gente faz um paralelo do que a gente assiste, do que a gente ouve, com o tema de uma palestra que nós estamos estudando, né? Que ele fala o seguinte, ele foi com um comandante, um aviador experimentado, onde ele tem a aeronave dele, e aí ele falou que é muito importante que pelo menos para você ir para esse evento para participar, você precisa ter muita experiência. Você precisa estudar o plano de voo e ter ele na sua mente totalmente calculado, entender passo a passo. Por quê? Porque são muitas aeronaves e ele tem um processo totalmente diferente de qualquer voo que se tem. Ele conta que quando eles estão chegando, que já conhece, existe o tipo de aeronave, como a gente falou, o plano de voo tem que ter o tipo de aeronave. E são muitas aeronaves chegando ao mesmo tempo e pousando e decolando ao mesmo tempo. E ele diz o seguinte, que a torre de comando fala o mínimo possível. E todos os pilotos que estão ali já têm que compreender, saber disso, que se fala o mínimo possível. Você tem que executar exatamente o planejamento do seu voo. Ou seja, você tem que conhecer tudo que está falando. E ele mostrando que quando eles estavam próximo de chegar nesse evento, são muitas aeronaves, ele vê todas elas pelos equipamentos eletrônicos do avião, e aí tem a hora que a torre pede para aquele piloto identificar a nave dele. E ele disse que observou que são poucas palavras que os operadores de voo fazem, e essa é uma delas. Mas ele achou estranho porque o piloto não pegou rádio para responder. O piloto só faz balançar a aeronave as asas para que quem está no comando do voo, na torre de comando de voo, saber que realmente é aquele avião. E ele fala que lá se fala o mínimo possível para não atrapalhar os outros. Então todos os pilotos têm que saber o que vai fazer, como vai fazer e executar. E aí eu fiquei imaginando a nossa vida, cada um de nós, os nossos planos de voo. Quantos de nós somos muito barulhentos? Quantos de nós nesse caminhar atrapalhamos o voo do outro pelo nosso barulho, pela intervenção que nós queremos fazer? Quantos de nós, como comandante dessa nave, não estudamos o nosso planejamento? Queremos fazer de improviso. E plano de voo, na aeronáutica, não existe improviso. O improviso é para uma emergência para você resolver, e não para você executar o tempo todo. Você tem que saber qual é o tipo de aeronave, quantidade de combustível que você tem, ou seja, o recurso, da onde você vai sair, que caminho você vai percorrer, aonde você quer chegar. E quando você já planeja algumas, você tem que estudar clima, como vai estar o tempo, mas se acontecer um imprevisto, como você vai resolver? Qual é o seu recurso para resolver isso? Qual é o seu conhecimento? Quanto tempo você vai levar? Tanto
do seu destino, do seu início até o seu destino. E quando você chega nesse seu destino, quanto tempo você vai ficar? É como a nossa vida. Imagine, nós nascemos, temos aquela data de nascimento. Já pensou se você soubesse exatamente a data do seu retorno à pátria espiritual? O que você faria? Talvez fosse mais fácil, ou não, você fazer esse planejamento de voo. Você poderia imaginar, com tantos anos eu faço isso, com tantos anos eu faço aquilo, porque eu sei que com tantos anos nessa data eu vou retornar à pátria. Talvez fosse mais fácil. Mas talvez você ficasse muito preso a essa data final e não se preocupasse com o caminho. Talvez você ficasse preso, como eu falei anteriormente, ficasse preso só com o ponto de chegada e não apreciasse o caminho. Você não levar em consideração o aprendizado, porque diz assim, como a gente ouve muito em algumas nossas reuniões, o que adianta você mudar? Porque muitos não acreditam que no depois, por que adianta eu mudar? O que adianta eu fazer se eu vou morrer? Não pensa que isso é o conhecimento que você tem, que você acumula. Então, quando ele fala que o aprendizado, o caminho é aquele tesouro que o ladrão nenhum tira, que as traças não rói, é fundamental. É a nossa história, é o compreender o quanto é importante nesse nosso planejamento sermos verdadeiramente o comandante desse voo, ou seja, o piloto em comando. E para que isso aconteça com êxito, como eu estava falando, a gente precisa responder 3 perguntas fundamentais. Quais são as coordenadas da minha posição atual? Quais são as coordenadas da posição que eu quero chegar, do meu destino? E qual a minha rota? Uma vez que a gente consiga responder cada uma dessas questões, precisamos, depois disso, assumir o comando da nossa nave e partir rumo ao nosso destino, buscando a nossa direção e o nosso propósito. Mas quando a gente fala, a gente sabe que a nossa rota não é uma linha reta. Ela vai exigir da gente a habilidade para monitorar e saber que muitas vezes precisamos ou podemos até mudar um pouco de direção para chegar no destino. E isso também consta no plano de voo. Quando os aviadores estão fazendo o plano de voo, se der uma pane no avião, ele precisa saber para onde ele vai desviar. Se ele calcular mal a quantidade de combustível, ele não chega no destino. Mas se ele não chega no destino, ele precisa saber aonde tem um lugar que ele consiga chegar com aquele combustível. Porque nós não podemos deixar essa aeronave cair. E aí, quando eu estou estudando, eu gosto muito de ouvir algumas músicas. E eu estou gravando esse vídeo na sexta-feira. E hoje eu estava ouvi na rádio e essa música ficou o tempo todo na minha mente. E aí eu parei um pouco para ver a letra dela. Uma música de Chico César que diz o seguinte: Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade de pessoas ruins. Deus me governe e guarde, ilumine e zele assim. E na nossa vida, no nosso plano de voo, o mais importante é realmente que Deus nos proteja de nós mesmos, dos nossos sentimentos, das nossas atitudes,
porque alguns sentimentos no meio de uma viagem, no meio desse plano de voo, dessa busca, muitas coisas mexem com a gente, muitos sentimentos, e ainda tem esses imprevistos que não é nosso, não é da nossa aeronave, mas é do nosso caminho, e a gente precisa traçar. Quem imaginou que estaríamos mais de um ano mantendo um distanciamento? E qual foi o recurso nesse plano de voo que nós estávamos fazendo, que nós utilizamos? Quem está conseguindo se manter equilibrado? Quem mudou a sua rota para um aeroporto mais próximo? Quem conseguiu pousar em segurança? Quem está conseguindo se manter em voo com todas as turbulências? E quem já deixou o avião cair? Temos visto pessoas amigas solicitando oração para pessoas que estão deixando esse avião cair, para pessoas que estão abandonando o avião e se atirando. Parece uma metáfora boba, besta, mas ela é muito pertinente ao dia de hoje, o nosso plano de voo. Não sei quem conseguiu, no seu planejamento, pensar nessa situação e como iria sair. E olhe que nós temos uma torre de comando maravilhosa, que sempre nos sinaliza: olha, vocês precisam estar atentos. Olha, vai ter um caminho. O que seria isso? É que quando você estuda no seu percurso, se você vai encontrar uma tempestade, tempo ruim, ventos fortes, isso tem maneiras de se pesquisarem. Como tem a previsão do tempo, se diz, é a previsão do tempo, até domingo vai ter chuva. É porque pelos estudos, quando você vai olhar os mapas, como estão as nuvens, quando estão chegando, você já tem uma noção. Mas como ele fala, é previsão. Previsão pode mudar. Então, quando a gente lembra, há mais de um ano atrás, quando os irmãos espirituais sinalizam, aí vocês precisam se cuidar. Esse não é um ano para você fazer projetos longos. Vocês precisam parar um pouco mais, pensar em vocês mesmos, estar bem, cuidarem um dos outros, buscarem estar junto, aproveitar o momento. É aquela previsão assim, olha, cuidado que lá na frente vai ter uma nuvem, talvez você precise mudar um pouco de direção para sair dessa nuvem. Ou, como acontece no voo, o comandante diz assim, eu vou ter que subir a não sei quantos mil pés para passar por cima daquela nuvem, para não enfrentar a tempestade. Assim é a nossa vida. Às vezes precisamos elevar um pouco mais a nossa aeronave para passar por cima da nuvem, para conseguir chegar no nosso destino. Esse é o nosso convite dessa manhã de domingo, que possamos rever esse nosso plano de voo, que possamos rever o nosso destino, de onde nós estamos, qual é o caminho a percorrer, qual é a ação, qual é o recurso, qual é a consolidação, qual é o nosso propósito. Precisamos rever tudo isso para ter uma boa aterrissagem e esse legado possa ficar para várias gerações. A gente estava ouvindo um jornalista falar, ele disse assim, num programa, ele falou, poxa, eu nunca imaginei que seria testemunha ocular da história. Somos nós. Somos testemunha ocular dessa história que nós estamos passando. Algumas pessoas falam assim, poxa, lembre, muitos passaram pela gripe espanhola, passaram por outras intempéries muito grandes, e isso mexe muito com as pessoas. Então, agora somos nós que estamos sendo a testemunha ocular da história, passando por um momento mundial de grandes dificuldades,
de muitas pessoas retornando à parte espiritual, de muitas pessoas incrédulas, de muitas pessoas mais resilientes. São vários processos. O nosso olhar tem que se ampliar para tudo isso, para que o nosso plano de voo seja maravilhoso. Um bom dia a todos, uma boa semana, até o nosso próximo encontro. Um beijo no coração de todos. E busquem dar uma lida nesse livro, que é interessante. Ele amplia esse nosso horizonte. Haroldo, quando foi escrever esse livro, ele fala muito que ele foi buscar entender aquele voo que as andorinhas fazem, aquela migração que a gente acha que é do acaso, mas elas já nascem com aquele propósito e aonde vai passando de geração a geração, onde todos vão voltando àquele ponto de origem. O nosso ponto de origem, imagine que vocês sabem qual é: retornar para Deus. Muita paz a todos e um bom domingo. E agora, passamos para a segunda parte, após ouvirmos a palavra proferida pelo nosso irmão Nailson, iremos agora para os tratamentos, espirituais. Então pedimos a todos que estejam com suas garrafas, com seus copos, com seus vasilhames com a água, para que seja fluidificada de conformidade às necessidades de cada um, ficando num lugar confortável no sentido de adaptação, Então, esse que é o confortável. Então, ou sentado, ou deitado, ou da forma melhor que seja a sua adaptação para a sua conexão com a divindade, para esse recebimento, que esse canal se faça para o vosso tratamento com êxito, com eficácia, que a gente sabe que tem, que existe, mas que a gente também possa cooperar, que a gente possa auxiliar os irmãos, que eles fazem esse trabalho assim com muito afinco, com muito amor, com muita dedicação. E por vezes a gente fica distraídos, então é bom sempre a gente afirmar isso, que eles estão sempre comprometidos para o bem da humanidade. E como estamos reunidos, fazendo essa contemplação, tenhamos essa oportunidade de contemplação para o nosso bem. Então fechamos os nossos olhos, façamos assim uma respiração profunda e lentamente, elevando o nosso pensamento em gratidão. Gratidão pela dificuldade, gratidão porque nas dificuldades existem várias possibilidades. Gratidão porque Deus está conosco em todos os instantes. Gratidão porque Jesus é um amigo dedicadíssimo para todos nós e não tem nenhuma distinção, não tem nenhum apontamento, não tem nenhum preconceito. Então isso precisa estar claro em nossas mentes. Aos irmãos espirituais que trabalham com tanta eficácia, mas além da eficácia é amor, é dedicação, entra em todos os lugares, para todas as pessoas, e aí não é só conosco, com a parentela, com os amigos, com a família espiritual, porque o afinco é espiritual. Os compromissos é que tem essas ramificações que chamamos de pai, mãe, filho, irmão, para ter essa constituição. Mas a família grande é a família universal, porque todos nós somos irmãos, porque somos filhos constituídos da mesma essência, da grandeza de Deus. Então, nesse momento, ao grande Pai, ao Criador de todas as coisas, às divindades celestes, aos irmãos espirituais, presente firmemente nessa linha de conduta para os nossos tratamentos, para as nossas melhorias, que derrame em cada vasilhame, em cada copo,
as quais a gente não enxerga, nem tem condição, mas está ali, a essência divina, para nos ajudar e nos auxiliar. Que possamos também, Senhor, fazer a nossa parte, que possamos também continuar a nossa jornada, que possamos também, Senhor, estar em vosso auxílio, em nome de Jesus, de Maria Santíssima, dos mestres, os guias, os protetores e dos espíritos amigos, esses trabalhadores infinitamente que cuidam da humanidade com amor, com zelo, com afinco, com estima e sem nenhuma distinção. As portas do coração, vamos dizer assim, em sentido figurado, é sempre aberto para todo amor, para todo bem-estar, porque eles só pensam nisso, para o nosso amor, para o nosso bem-estar, para o nosso bem-viver. Então, que cada um nesse momento sinta já agraciado com as bênçãos divinas para as vossas vidas, que todos os tratamentos já estejam interligados nessa conexão maravilhosa, que todos os vasilhames já estejam todos frutificados com paz, amor, energia, com saúde, com alegria, com tristeza, com leveza, com todas as coisas que Jesus nos ensina para o nosso caminho. Que Deus nos abençoe, nos ilumine, floreia sobre todos nós o aroma suave, o perfume doce, aquele que contagia não só a nós mesmos, mas como todos que estão nos nossos históricos de vida. Que a paz de Deus permaneça conosco, que a paz de Deus esteja conosco e que a paz de Deus nos ajude a caminhar. Que assim seja. E contemplando assim, com o mantra, que o círculo branco da paz e da harmonia se feche, se expanda através de nós. Que a luz de Jesus e de Maria Santíssima nos envolva profundamente com a paz, com a sabedoria, com a coragem, com a alegria, com o saber viver, com o caminhar, independentemente de qualquer coisa, agora e todo sempre, que assim seja. Uma boa semana para todos e que todos nós possamos contemplar a cada segundo com alegria, coragem e presteza o amor divino sobre todos nós. Que assim seja. Um beijo no coração e até a próxima. Todos fiquem cheios de paz, cheios de luz, cheios de graça, cheios de amor, cheios de bem viver e bem-estar. Que assim seja.